A igreja dos últimos dias está sendo preparada para receber o vinho do Senhor. O que é o vinho do Senhor na vida do cristão dos últimos dias? É a alegria do Espírito Santo que será proporcionada para o restabelecimento da igreja verdadeira e a alegria do Espírito Santo na salvação de muitas pessoas. A grande questão é que aquele que está preparando o vinho, aquele que está produzindo o vinho, ele trabalha um pouco mais e passa por situações para que o vinho chegue até a mesa. Você sabia que o conteúdo da taça de Neemias é fundamental para que você compreenda o vinho que você está produzindo na taça ou no cálice que você vai beber? Esse é o terceiro vídeo da série, o Cálice de Neemias, e hoje nós vamos entrar, agora sim, nós vamos entrar diretamente no conteúdo da taça de Neemias. Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Infelizmente, a maior parte dos estudos escatológicos, falando a respeito dos últimos dias, estão misturados com doutrinas de homens. Existem revelações que estão na palavra de Deus, que é para a igreja dos últimos dias, só que para entendermos as revelações dos últimos dias, nós precisamos conectar essas revelações com a lei, com os salmos e com os profetas. É por isso que eu sempre deixo os estudos cujos links estão na descrição, estudos esses que vão nos ajudar a compreender as revelações para os últimos dias. A maior parte dos teólogos, principalmente aqui no Brasil, estão misturando a verdadeira escatologia com estudos baseados na filosofia grega, estudos baseados na cultura romana. E se você, cristão, não estiver conectado com os estudos da palavra de Deus, com o ensino das 7 festas do Senhor, com o ensino das 2 casas de Israel, você vai dormir como a maior parte dos cristãos estão dormindo. Outro detalhe, você precisa assistir os vídeos anteriores, porque esse aqui é o terceiro vídeo da série, falando a respeito do cálice de Neemias, as experiências que a igreja dos últimos dias viverá para produzir o vinho, para produzir a graça e o poder que vai trazer alegria ao povo de Deus e vai trazer alegria para aqueles que ainda não foram salvos. Vai lá comigo em Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 11, que diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos, porque que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu já expliquei nos vídeos anteriores a função importante do copeiro do rei. Copeiro do rei era, na época de Neemias, um cargo importante, era um cargo de confiança, assim como você, cristão. Todo cristão que tem vida, que tem rotina de oração e tem rotina de meditação na palavra de Deus, essa pessoa tem um cargo de confiança. É por isso que você não pode negociar a sua vida de oração para trabalhar mais. É por isso que você não pode negociar a sua vida de meditação. Por quê? Porque assim como Neemias tinha um cargo de confiança, a igreja dos últimos dias terá um cargo de confiança. Quer um exemplo disso? Quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 11, o texto que fala a respeito das 2 testemunhas, as 2 testemunhas que é a igreja dos últimos dias, vai dizer o quê? Que a igreja dos últimos dias, composta por judeus e gentios, estão diante do Senhor de toda a terra. Essa revelação também está em Zacarias capítulo 4. O que significa isso? Aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra são aqueles que têm vida de oração. E estando diante do Senhor de toda a terra diariamente, significa o quê? Que nós temos um cargo de confiança. Porque que Deus falou para Ezequiel: eu estou procurando um homem que entrasse na brecha. O que ele estava dizendo? Que Deus, cumprindo os salmos, que diz o seguinte, que Deus ele olha para a terra para ver se tem alguém que busca ele. Existem pessoas que espiritualmente têm cargo de confiança aqui nessa terra,
E é por isso que nós não podemos negar a nossa vida de oração. Nós não podemos negociar a nossa vida de oração e a nossa vida de meditação na palavra de Deus. Agora, Neemias, ele era copeiro do rei. E Neemias, como copeiro do rei, era necessário que ele conhecesse todo o processo da preparação do vinho. Neemias, ele tinha que experimentar o vinho para saber se aquele vinho, ou para saber se o alimento não estava envenenado. Por quê? Porque aquela taça que ia para a mão de Neemias, ela seria entregue ao rei. Ou seja, Neemias, ele corria um risco de vida, assim como Deus espera que eu e você entreguemos a nossa vida nas mãos dele. Será que você entende que o seu chamado é mais importante do que a sua vida? Neemias, ele não considerava a vida dele, até pelo cargo dele, ele não considerava a vida dele mais importante do que o chamado dele. Por quê? Porque ele corria um risco de vida pelo rei. Hoje nós temos que colocar a nossa vida à disposição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Neemias, para que Neemias exercesse o cargo de confiança dele, era necessário que Neemias conhecesse todo o caminho até o vinho chegar à mesa. Por quê? Porque se você não conhecer o conteúdo da taça, se você não conhecer o conteúdo do cálice, você não vai viver a glória que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Agora vai lá comigo em Cantares. Cantares capítulo 2, olha só o que diz o versículo 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Presta bastante atenção nisso, porque eu te transportei aqui para Cantares, ou Cântico dos Cânticos, para que você entenda, e eu já vou te adiantando. Você precisa passar por situações, você precisa conhecer todo o processo até o vinho chegar à taça, até o vinho chegar à mesa. Por quê? Porque se você não entender o conteúdo do vinho, se você não conhecer o conteúdo do cálice, você não vai sobreviver para aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então tenta imaginar Neemias como copeiro do rei, acompanhando todo o processo até que aquele vinho chegasse à taça, até a mesa do rei. Se você não respeitar todo o processo na construção do vinho, você não vai se assentar à mesa que o Senhor tem te preparado. Primeira coisa, o texto vai nos dizer o quê? Apanhai-me as raposas, as rapozinhas. Quando um vinhedo estava sendo cuidado, era muito comum aparecer raposas ou rapozinhas. Animais que entravam ali para devastar a colheita. Agora, tenta imaginar Neemias acompanhando todo o processo do vinhedo, acompanhando todo o processo da vinha. Por quê? Porque aquele vinho, além de correr o risco dele ser envenenado, o vinho tinha que ser preparado com a melhor uva. O vinho tinha que ser preparado com a uva madura. O vinho, era necessário que o vinho fosse preparado no tempo certo. Não poderia faltar as uvas no processo da preparação daquele vinho. Só que existia um grande risco das raposas ou rapozinhas atrapalhar o vinho no início. E se você olhar para a cadeia alimentar da raposa, você não encontra uva na cadeia alimentar da raposa. Por quê? Porque a raposinha aqui, representa situações que acontecem na nossa vida, no nosso caminhar, para atrapalhar aquilo que é projeto ainda. Quando o texto cita as raposas e as rapozinhas, ele está falando o quê? A respeito de uma batalha espiritual. Queridos, não é natural uma raposa querer entrar numa vinha por ser cadeia alimentar da raposa. Satanás, ele não entra nas nossas vidas porque é algo natural, porque é algo normal. Satanás, ele entra nas nossas vidas porque ele quer atrapalhar o projeto de Deus. Então, assim como a raposinha, ela não entrava na vinha porque era de ordem natural, Satanás, ele vem com as batalhas espirituais para atrapalhar aquilo que é ainda projeto. O texto fala a respeito que o quê? Nós devemos o quê? Apanhar essas raposinhas. Ou seja, não abandone a sua vida de oração, porque as raposinhas no meio do vinhedo representam o quê? A batalha espiritual. Existem muitos servos do Senhor, como Neemias, que
que são voluntariosos. Mas nós não podemos apenas ser trabalhadores, nós não podemos apenas trabalhar com as nossas mãos, nós não podemos apenas ser voluntariosos fisicamente. Deus espera que nós desenvolvemos a nossa vida de oração nas batalhas espirituais. A raposinha, ela entra na vida de muitas pessoas para atrapalhar o quê? A vinha que ainda está em flor. E o que é uma vinha em flor? Uma vinha em flor é uma vinha que está em projeto. Por exemplo, quando nós olhamos para uma criança que está ali brincando com outras crianças, e nós vemos as crianças uma chutando a outra, nós vemos as crianças puxando o cabelo da outra, nós vemos as crianças às vezes até se batendo, tomando uma o brinquedinho da outra. O que nós pensamos? Ah, que criança levada, que menino levado, que menino terrível. Só que Satanás, ele não olha para aquela criança daquela maneira. Satanás olha para aquela criança como um projeto, como uma vinha em flor. Existem muitos servos do Senhor que estão em flor ainda. Existem muitos servos do Senhor que foram chamados para pregar, que foram chamados para serem líderes e ministros de louvores. Existem muitos servos do Senhor que foram chamados em um grande chamado, em um chamado para ser reconhecidos, só que não estão respeitando o processo quando a vinha ainda está em flor. O que é uma vinha em flor? É quando você está no começo do chamado. O que é uma vinha em flor? É quando uma pessoa está ainda como projeto. É o início. Vinha em flor é o projeto de um trabalho. Não deixe Satanás atrapalhar o seu chamado ainda em projeto. Não deixe Satanás atrapalhar aquele livro que você começou a escrever. Não deixe Satanás atrapalhar você de escrever aquela música que você iniciou. Se Deus te chamou para pregar a palavra, não deixe Satanás atrapalhar os esboços que você está acumulando. Vinha em flor é um projeto que está no começo, só que existem raposinhas que estão tentando atrapalhar esse projeto. Agora, com nossa vida de oração, nós buscamos a presença de Deus e expulsamos Satanás na batalha espiritual. Enxotamos as raposinhas, por quê? Porque quando a vinha ela está em flor, agora essa vinha começa a produzir o fruto. Tenta imaginar Neemias. Neemias administrando a vinha que ainda está em flor, e ele começa a ver o quê? Ele começa a ver o fruto nascendo. Agora, não esqueça disso. O fruto, ele nasce verde. O fruto não nasce maduro. Por quê? Porque quando a vinha ela está em flor e começa a nascer as primeiras uvas, como todo fruto, primeiro nasce a uva que ainda está verde. E quando nós falamos em uma vinha com uvas verdes, nós estamos falando do quê? De um projeto que nós estamos já enxergando, só que ainda está imaturo. Existem muitos cristãos que estão verdes em seu chamado e estão forçando para pregar, estão forçando para cantar. Existem muitos servos do Senhor que estão sendo trabalhados ainda, mas querem fazer as coisas no tempo errado. Não esqueça disso. Existe a chance de você fazer algo certo no tempo errado. Existe a chance de você querer atropelar o seu chamado. Por que nós passamos por esses processos? Nós precisamos passar por todo o processo no estabelecimento da uva até se tornar vinho. Por quê? Porque Deus não quer que você seja um projeto ainda imaturo. Deus quer que você seja um projeto maduro. Porque uva que se transforma em vinho é uma uva que passa por todo o processo. Existem muitas pessoas que são imaturas e não entendem que situações que estão passando são situações para que ela amadureça. Não faça nada fora do tempo, porque não significa que só porque você recebeu uma palavra de que seria um profeta, de que seria um pastor, não é porque você recebeu uma palavra, significa que esta palavra vai se cumprir hoje ou vai se cumprir amanhã. Respeite o período do processo e Deus usa outras pessoas para que amadureçamos. Existem muitos servos do Senhor que não querem congregar, que não querem conviver com outros cristãos. Por quê? Porque pensa que uva verde vai produzir o vinho correto. Não esqueça disso. A uva verde, ela só serve para fazer vinagre. A uva verde não serve para fazer vinho. Por quê? Porque quando nós ultrapassamos
o momento, ou quando nós forçamos algo, corre o risco de que nós venhamos a assumir algo fora do tempo. E se você não respeitar o processo do amadurecimento do seu chamado, aquilo que era para ser doce pode se tornar amargo. Será que você não é um cristão que está forçando o seu chamado, forçando uma ordenação, ou está assumindo algo fora do tempo? E se você assumir algo fora do tempo, aquilo que deveria ser vinho pode ser vinagre. Aquilo que deveria ser alegria, doce, pode ser que se torne algo amargo, como vinagre. Agora, essa uva, ela vai amadurecer em um determinado momento. E quando a uva amadurece, Neemias começa a falar com os trabalhadores do vinhedo. Olha, essa uva que está sendo preparada, agora ela precisa ir para o lagar. E esse é o momento, queridos, que Deus nos envia para o lagar e nós passamos por situações no lagar que às vezes nos faz querer abandonar o chamado. Quando Deus te envia para o lagar, Neemias, quando Deus te envia para o período do pisar das uvas, duas situações acontecem quando a uva está no lagar. Primeiro, a uva ela começa a ser pisada no lagar para acontecer duas coisas. A uva é pisada no lagar, primeiro, para tirar a casca, e segundo, para produzir o fruto ou para produzir o suco. Toda uva tem uma casca e toda uva tem o fruto que traz ali o sabor do suco. E quando Deus te envia para situações e você está sendo pisada em situações, desprezada, menosprezada, às vezes até maltratada, até maltratado, sabe o que o Senhor está falando para você através dessa mensagem? Suporte o período da pisadura da uva. Por quê? Porque eu estou tirando a casca. Sabe aquele cristão, sabe aquela cristã que diz assim, eu não levo desaforo para casa, eu sou cristão, mas eu não sou bobo, eu sou cristão, mas não vou ser pisado. O Senhor está dizendo, olha, respeita o período do tirar da casca. Por quê? Porque ainda que você conviva com um cristão que tenha casca, saiba, para produzir o suco, você precisa ser retirado de você a casca. Existem muitas pessoas que não compreendem isso. Não existe produção de vinho com cristão que tem casca. E existem muitas cascas nos cristãos que Deus está tirando. Por quê? Porque vinho com casca não vai para a mesa do rei. Então suporte os desaforos, suporte a humilhação. Por quê? Porque quando nós suportamos a humilhação, a casca é retirada e Deus produz fruto das nossas vidas. Existem muitas pessoas que não entendem, porque elas são humilhadas, são menosprezadas. Na verdade, Deus usa a humilhação como o pisar da uva dentro do lagar para produzir o suco. A humilhação, as dificuldades que você tem passado em seu ministério, é Deus pisando na uva para tirar as cascas de você. Agora, quando a uva ela é pisada, sai um suco precioso. É por isso, queridos, que antes de sair a casca, quando alguém nos afrontava, quando alguém nos humilhava e nos desprezava, nós já queríamos sair da igreja, porque cristão que tem casca, nas primeiras dificuldades, eles já querem sair da igreja, já querem sair do ministério. Por mais fraco e falho que seja o seu pastor, por mais fraco e falho que seja o seu líder, se ele está sendo usado como ferramenta de Deus para pisar em você, permaneça fiel. Por quê? Porque vai chegar um determinado momento que Deus vai tirar a casca de você e Deus vai tratar com ele. Mas deixa Deus usar essa ferramenta. Por quê? Porque Deus está usando a sua vida para que você não desista. Casca fala a respeito de cristãos que se protegem de algo, porque quando você usa situações para se proteger, significa que você não está se abrindo para sair o suco. Outro exemplo disso é quando nós passamos por esse pisar da uva e as nossas experiências do pisar na uva vai alegrar outras pessoas. Pessoas que foram pisadas por doença vão curar outras pessoas que estão doentes. Pessoas que foram pisadas pelos seus líderes ministeriais desprezados vão curar outras pessoas que sofreram com as mesmas situações. O pisar da uva para tirar a casca está falando a respeito de situações que você está passando hoje para fortalecer pessoas no futuro. Deus tem no lagar da sua vida um suco que está sendo tirado, um suco que está sendo produzido. Por quê? Porque é no lagar que nós vamos ver quem é o cristão que tem casca e quem é o cristão que está dando fruto.
Agora, vai chegar em um determinado momento que a uva está sendo pisada, que você está sendo desprezado, que você está sendo menosprezado, e Neemias grita para o trabalhador que está no lagar: pode parar de pisar. Pode parar de pisar, por quê? Porque fora do lagar tem um recipiente. Você sabia que no lagar, no pisar das uvas, e as regiões aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, existem regiões que são especialistas em produzir o vinho, em produzir o suco de uva. Existe um recipiente que fica fora do lagar, e existe um caniço, uma espécie de cano. Enquanto os trabalhadores dentro do lagar vão pisando nas uvas, aquele suco sem a casca, ele vai saindo para fora do lagar, e o recipiente que está fora do lagar só vai recebendo ali o suco que está sendo produzido pelo pisar do lagar. Chegará um determinado momento, Neemias, que Deus vai dizer assim: olha, já está cheio o recipiente. É quando você para de ser pisado, porque Deus já produziu todo aquele suco, e quando esse suco ele estiver completo, ou quando esse recipiente estiver completo com o suco do pisar das uvas no lagar, Neemias, através do Espírito do Senhor, vai dizer: trabalhador do lagar, pode parar de pisar. Por quê? Porque o recipiente já está cheio. Quando aquele recipiente estiver cheio, vai chegar o momento em que Deus vai dizer assim: pode encher essa taça de vinho, pode encher esse cálice. Por quê? Porque agora o vinho primeiro que é engarrafado, esse vinho que foi engarrafado, ele vai ser colocado em uma taça. E quem bebe primeiro essa taça? Neemias. Quem bebe primeiro essa taça? Aquele que acompanhou, aquele que viveu todo o processo até que aquele vinho chegasse ao cálice. O que é conhecer o cálice que Deus está colocando em suas mãos? Conhecer o cálice que foi colocado em suas mãos é saber que todas as experiências que você tem passado é para que você beba deste cálice para produzir alegria às outras pessoas. Assim como Neemias era conhecedor do conteúdo do cálice, Deus espera que você suporte todas as situações na sua vida, porque o vinho já está sendo envasado para algumas pessoas. E quando esse vinho for envasado, Deus vai colocar em suas mãos o cálice, para que você beba dessa alegria, seja cheio do Espírito do Senhor, e em um determinado momento Deus vai te colocar à mesa ao qual você foi preparado. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei os processos que você tem passado. O que eu tenho certeza que se você resistir a todos esses processos, você, igreja dos últimos dias, será como Neemias, uma conhecedora profunda do conteúdo da taça, do conteúdo do copo, do conteúdo do cálice. Porque o cálice que você está bebendo agora é para produzir um peso de glória muito excelente. Porque você chegará com o cálice de alegria, com o cálice do poder do Espírito do Senhor, diante do rei. Agora, por Neemias ter frequentado a presença do rei, por Neemias ter provado muito do vinho do rei, para se apresentar ao rei, Neemias, que era só conhecido no palácio, Neemias, que só era conhecido pelo rei, Neemias agora, por causa do contato dele com o rei, ele foi elevado em seu cargo, em seu ofício, a um cargo de governador. Você sabia que muitos cristãos estão bebendo desse cálice para serem elevados a um ofício governamental? Você sabia que os ministérios que serão reerguidos nos últimos dias são de pessoas que bebem do cálice para que eles façam parte do governo da igreja? Você sabe qual que é o governo da igreja? Você sabe qual é o governo que está sobre os ombros daquele menino que nasceu? Bom, assim como Neemias, a igreja dos últimos dias, que conhece o conteúdo do cálice, será elevada espiritualmente ao governo de Cristo para que venha a ser usada com poder e graça. Será que você conhece o conteúdo do cálice de Neemias? Será que você conhece o conteúdo do cálice que você está bebendo? Amados irmãos, nos próximos vídeos nós estaremos falando a respeito, usando ainda a tipologia de Neemias, como a vida de Neemias, saindo do anonimato para as nações,
Ele foi elevado a um cargo governamental e muitos cristãos que vão me assistir, muitos cristãos que estão me assistindo, passarão por todo esse processo de conhecer o conteúdo da taça para serem elevados ao ofício governamental da igreja. Deus está restabelecendo a nova liderança nas nações. E todos aqueles que participarem e todos aqueles que aceitarem os processos vão fazer parte do governo da igreja. E ele deu uns para pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Os 5 ministérios que estão sendo restaurados, o governo que está sobre os ombros de Jesus. Fica até o próximo vídeo, porque eu tenho certeza que você também vai se alegrar com essa revelação. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para o próximo vídeo. Até lá!